dia, quinto ano, mais uma aulinha. Hoje nossa aulinha de redação. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é 29 de maio. Nosso mês de maio está indo embora, né? Vamos pedir a Deus, né? Render a Deus que o mês que está chegando, né? Venha em paz, né? Nós com todo mundo com saúde, não é isso? Para iniciar a nossa aula, a tia quer contar uma historinha para nós refletirmos no dia de hoje, tá? Essa historinha ela tem um título, A Borboleta e o Cavalo. Então, em um determinado lugar existia uma linda floresta e nessa floresta existiam muitos animais de todas as espécies, né, que habitavam por ali. Inclusive existia lá um cavalinho que ele era amarrado, o seu dono todo dia amarrava ele no tronco de uma árvore, durante todo o dia ele ficava ali amarrado. E ele era muito irritado, muito enraivado, furioso, porque vivia ali amarrado, não era livre, né? Não corria por toda a floresta como ele queria. E até que um certo dia começou a aparecer perto dele, né, para visitar ele, que ele fazia amizade com ele, uma linda borboleta, tão colorida, tão linda. E o cavalinho muito irritado, né, porque não era livre como a borboleta, quando ela se aproximava dele, ele dava um coice, aí depois é que ele sorria para ela. E mesmo assim, ela não desistia da amizade dele. Todo dia aquela linda borboleta estava ali perto dele, para que fizesse amizade com ele. E todo dia era a mesma coisa. Todo dia ele dava o coice, depois se sorria. E a borboletinha, ela ia embora machucada, né? Porque era muito frágil. Então ela ia machucada, né? Chorava muito no caminho. E os animais, né? Do outro lado da floresta para onde ela ia embora, quando ela chegava lá, perguntavam a ela por que ela chegava daquele jeito, por que ela chegava machucada. E ela só dizia que não era nada não acontecia nada não. Ela só tinha um amiguinho do outro lado da floresta que ela queria conquistar a amizade dele. Ela só dizia isso. Então, foram passando os tempos, né, os dias, e a borboletinha sumiu lá de perto do cavalinho. Não ia mais visitar o cavalinho. E o cavalinho começou a perceber o seu sumiço. E ficou se perguntando cadê a borboleta. Tão linda que aparecia que não tinha mais visto ela. Então teve um dia que ele fez por onde se soltar, né? Lá do tronco da árvore, conseguiu e correu até o outro lado da floresta. Para saber dos animais se conheciam ela, do paradeiro dela, né? Onde ela se encontrava. E nisso, nesse percurso que ele foi atrás dela, né? Ele se encontrou com um elefante. E ele perguntou ao seu elefante se conhecia, deu as características dela e disse: "Ah, você não tá sabendo? Ela morreu. Ela chegou aqui um dia toda machucada e morreu." Nessa hora, o cavalinho ficou muito, muito triste, com a consciência pesada. E voltou, né, para o lugar que ele ficava, debaixo dessa árvore, e ficou chorando e muito arrependido do que fazia, né? Porque a borboletinha queria só o que? A amizade dele, né? Queria ser seu amigo. E ele fazia tudo isso, né? Dava coice. E a partir daquele dia, o cavalinho pensou a seguinte coisa. Ele pensou que aquela ação ali que ele fazia era errada e que as pessoas, né? No caso nós seres humanos, nós devemos refletir em quê? Nessa historinha. Que nós devemos fazer o bem sem olhar quem. Muitas vezes nós fazemos essas coisas, né, para com o próximo e às vezes o próximo ele nos rejeita, né? Ele não quer nossa companhia, nossa amizade. Só que nós temos que pensar o seguinte, que Papai do Céu ele está vendo o que nós estamos fazendo, né? E ele vai nos retribuir. Então não importa para as pessoas, né, se elas agradecem ou não. O que importa é que Deus, né, nosso Papai do Céu, ele está vendo nossas ações e vai nos retribuir. Então, que sirva de lição para nós, né? O que o cavalinho fazia, e a gente vê que ainda bem que ele o quê? Se arrependeu. Ainda bem que ele teve esse arrependimento, né? Assim como nós também podemos nos arrepender das coisas feias, né? Que nós fazemos. Então, que sirva de reflexão nesse dia de hoje, essa história que a tia trouxe, tá certo? Agora,
de redação, certo? Nós hoje vamos elaborar, que está pedindo na página 31, um relato de viagem. Nossa produção de texto hoje é sobre o relato de viagem. Nós estudamos lá em texto, os primeiros textos que nós estudamos, vamos folhear aqui, deixa eu ver aqui. Nós vimos lá na página, vamos ver, lá na página 10, que foi até a 12, sobre uma viagem, né, que uma pessoa fez para as comunidades ribeirinhas. Lembram? Que essa pessoa queria ver como é que eles viviam lá, né? Queria sentir lá, digamos assim, conviver lá com as pessoas para ver como era a rotina delas. Nós vimos isso no nosso primeiro texto, aqui do módulo 2, certo? Então, isso aqui que ele escreveu, na página 10 até a 12, foi um relato de viagem. Até a tia colocou essas imagens aqui, ó, porque nos faz lembrar justamente o que? Viagem. Nós temos aí, quando eu não sei, quando eu quero fazer uma viagem, né, com os meus familiares, que eu não sei direito onde é aquele lugar, eu vou pesquisar em mapas, no GPS, hoje em dia, que é o meio mais atualizado que nós temos, né? Aí eu vou precisar de determinados objetos para a viagem, dependendo se o local que eu vou passear, que eu vou fazer minha viagem, se é quente ou frio, eu levo determinados acessórios, né, referente a esse clima, não é isso? Então, o relato de viagem, tia, ele serve para quê mesmo? Qual é o objetivo dele? O objetivo do relato de viagem é justamente relatar experiências vividas em uma viagem, onde eu vou escrever experiências vividas na minha viagem, o que aconteceu nessa viagem. Isso se chama relato de viagem. E no nosso livro, né, na página que a gente vai botar lá na página 7, na 31, página 31, tem assim, ó, na nossa produção de texto. Quando fazemos uma viagem interessante, queremos compartilhar nossa experiência com outras pessoas, como vimos nos 2 textos lidos neste capítulo. Agora chegou sua vez de compartilhar uma viagem que fez e de que gostou bastante. Pode ser uma viagem à praia, um sítio, uma visita a algum familiar ou amigo que mora em outra cidade. E aí tem nessa partezinha do último parágrafo, dizendo que vão ser divulgados no blog da POM, só que nós não vamos levar em conta isso aí, tá certo? Então, nós vamos ver os passos para planejar. Planeje seu relato com base nas questões a seguir. Faça algumas anotações para auxiliar no momento da sua produção. Primeiro, qual foi a viagem ou passeio mais legal que você fez? Com quem você foi? Qual meio de transporte você utilizou para viajar? Como foi o trajeto? Durante o passeio, você encontrou pessoas que chamaram a sua atenção? Quais foram os acontecimentos especiais desse passeio? Então, vocês estão vendo aqui, meus amores, que essas perguntas, elas vão nos levar a pensar sobre essa viagem e essas respostas nós vamos ter nas nossas próprias cabecinhas, né? Vai fazer nós encaixar e assim nós temos o quê? O nosso relato de viagem, certo? Então, resumindo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos no nosso caderninho fazer justamente um relato de viagem. Vocês vão pensar em uma viagem que vocês fizeram, que vocês acharam bem legal, essa viagem, e vão escrever sobre ela, como foi, com quem vocês foram, certo? Como se vocês brincaram com alguém, como foi que se divertiram, se teve algum prato típico que vocês comeram que vocês gostaram, enfim. É isso que vocês vão fazer agora, tá bom? Aí a tia vai estar por aqui para tirar as dúvidas que forem surgindo no decorrer da produção de vocês, tá certo?